Olá, bom dia. Vamos começar? Hoje o assunto é brabo, hein? Bom dia. Hoje o assunto é top. Essa aqui eu vou até deixar no Instagram hoje, porque a palavra está em Gênesis e eu gosto de Gênesis demais. Melhor livro. Tá lá em Gênesis. Se eu não me engano é Gênesis 19 ou Gênesis 29. Eu não sei o número, qual o capítulo não. Mas fala de Labão. Eu vou dar uma passagem rápida aqui na história. A história é muito interessante. Jacó, ele encontra com Labão. Labão tinha duas filhas, Leia ou Lia, né? Que é o que algumas traduções falam, Leia ou Lia, e Raquel. Eram as duas filhas de Labão. Interessante que quando Jacó encontra com Labão, ele apaixona à primeira vista por Raquel. A palavra fala que Leia tinha olhos meigos, mas Raquel era bastante atraente. E ele se interessa por Raquel e ele fala com Labão. Labão, seguinte, eu quero me casar com a sua filha. Eu vou trabalhar 7 anos por ela. Pega essa aí. Labão não falou para ele quanto tempo ele ia trabalhar. Ele virou para Labão e falou assim: Labão, eu quero trabalhar 7 anos para casar-me com Raquel. Aí o que ele fala? Beleza, trabalha comigo. Bora, começou a trabalhar. 7 anos trabalhando por Raquel. E no dia ele oferece Lia no lugar de Raquel. Provavelmente Jacó deveria estar bêbado na festa de núpcias. E ele vai e dorme com Lia. Quando ele acorda, não vê Raquel, vê Lia. Então ele fala assim: ô, que isso, Labão? Você me enganou, ué. Então Labão fala com ele assim: não convém que eu dê a filha mais nova primeiro e a mais velha fica sem casar. Trabalhe mais 7 por Raquel. Chegou um ponto que Jacó teve que trabalhar 15 anos para se casar com Raquel. Olha que interessante. Hoje o assunto vai ser bem rápido, porque eu quero deixar alguns detalhes para vocês pegarem. Primeira coisa, muito se escuta, e até eu mesmo falo muito disso, que é a questão do propósito, não é isso? Só que deixa eu falar uma coisa com você. Propósito não é o resultado. Tá me entendendo? Eu vou repetir. Propósito não é o resultado. Tem muita gente que gosta de ficar falando desse negócio de propósito e tal. Nossa, meu propósito, quando eu descobrir o meu propósito. E a pessoa acha que muitas vezes o propósito é o sucesso. O propósito é o resultado. Opa, vamos lá. A primeira coisa que Jacó descobriu era o quê? Que ele queria se casar com Raquel. E ele correu atrás disso. Esse era o propósito de Jacó. E o resultado foi os frutos que ele obteve através dessa busca. Deixa eu falar com você, enquanto você não entender o que é o seu propósito de verdade, você não vai sair do lugar. Por quê? Porque você acha que propósito é o resultado que você vai obter daquilo que você está fazendo. Não. Você começa a fluir no Espírito e isso é o seu propósito. Quando você começa a fluir no Espírito, ele começa a te direcionar. Aí você começa a dar resultados. Esse é o seu propósito.
Entenda, Jacó sabia qual era o propósito dele, por isso que a palavra fala. Ó, ele já sabia desde o início do seu pai Abraão, do seu avô Abraão, do seu pai Isaac, que ele seria pai de uma grande nação. Ele sabia qual era o propósito dele. O propósito dele, o resultado seria esse, pai de uma grande nação. Mas o propósito dele, ele se casaria com Raquel. Entenda, você não é a finalidade. Você é o meio. Eu vou explicar novamente. Você não é a finalidade e nem o princípio. Você é o meio. Por que você está falando isso, Davi? Questão de eu ser o meio e não o princípio e a finalidade. O princípio de tudo, está tudo conectado com o Senhor Jesus Cristo. Ele é o princípio de tudo. E a finalidade é sempre o próximo e não você. Você é o meio. Labão teve a vida transformada por Jacó. Labão era a finalidade de Jacó. Ele foi pai de uma grande nação. A nação foi a finalidade de Jacó. E hoje nós estamos aqui como finalidade de Jacó. Mas o meio era Jacó. Por quê? Porque através dele é que as coisas foram acontecendo. Entenda. Se você não sentir, não tem a ver, propósito tem a ver com o prazer que você tem naquilo que você faz. A pessoa fica muito assim com essa questão. Eu tenho que encontrar prazer naquilo que eu faço. Quando eu achar uma coisa que eu amo fazer e que me dá retorno financeiro, aí sim eu vou estar dentro do propósito. Para com isso. Que mentalidade mais mesquinha é essa? O propósito não é você, o propósito é servir. Ele ficou 15 anos buscando por Raquel. O objetivo, ele já sabia qual que era. Casar e ser uma grande nação. E a questão que você acha que ele sentia prazer naquilo ali? Você acha que ele sentia prazer em trabalhar 15 anos até ter? Não. Mas ele sabia qual que era o propósito. O propósito era trabalhar por Raquel. Então entenda, muitas vezes você está num lugar e não quer dizer que porque você está naquele lugar e você não gosta daquele tipo de serviço, que não tem um propósito ali, o seu propósito já começou. O propósito não vai se iniciar só quando você conquistar alguma coisa. Não, o propósito já se iniciou. O propósito é o meio. Sabe por quê? Sabe por que o propósito é o meio? E eu falo que nós somos o meio. O princípio eu já disse que é Jesus Cristo. Nós somos o meio. E a finalidade é o resultado do nosso propósito. A finalidade é o próximo. Por quê? Por que eu falo isso? Repara bem. Se nós fôssemos a finalidade, a nossa busca por resultados seria insaciável. E nós nunca acharíamos o nosso propósito. Está na hora da gente começar a entender que tem gente melhor do que nós para nos ensinar e nós somos a finalidade deles. E tem gente pior do que nós para nós ensinarmos e eles são a nossa finalidade. Pegou aí? Tem gente melhor do que a gente para nos ensinar e nós somos a finalidade deles. E tem gente pior para a gente ensinar, que é a nossa finalidade. Mas eu não tenho condição de ensinar ninguém, eu estou tão ruim. O que eu vou ensinar? Que credibilidade que eu vou passar para as pessoas? Entenda uma coisa, sempre tem alguém pior que você. Sempre tem alguém pior que você. E seja humilde para entender que também tem muita gente melhor do que você. Então sempre seja humilde para aprender com alguém, sabendo que você possa ser a finalidade dele. Então seja humilde, mas também seja inteligente o suficiente para saber que você é o meio de alguém. Para ensinar pessoas que estão precisando daquilo que você vai passar para elas. Então, seja como Jacó, entenda, o seu propósito não é o resultado. O seu propósito é servir. Servir, entenda isso. Mesmo que você esteja num trabalho que você não goste, mesmo que você esteja ali, talvez num meio que você não goste, mas o seu propósito já começou aí.
E não quer dizer que porque você não alcança prazer, o seu propósito não está aí. Não, não entenda assim. O propósito é o meio, o resultado é consequência. E você é o meio de tudo isso. O meio para abençoar pessoas e a finalidade daquele que pode te abençoar. Fica com Deus, pega essa palavra aí e seja humilde para aceitar quem pode te ensinar e seja humilde o suficiente para ensinar aquele que precisa aprender com você. Valeu, fica ativo, fica com Deus.